Caros irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos a festa da descida, da efusão do Espírito Santo, o dia em que a Igreja é manifestada ao mundo. Hoje nós celebramos o nascimento da Igreja sob o impulso, sob a ação do Espírito Santo. Nós sabemos que a Igreja é o corpo de Cristo e o Espírito Santo é a alma desse corpo. Sem o Espírito Santo nós somos como Adão, antes que Deus tivesse soprado nas suas narinas, para que ele se tornasse um ser vivente. O Espírito Santo é que nos dá vida. Jesus tinha prometido que enviaria o Espírito Santo. Aliás, já os profetas no Antigo Testamento anunciaram a plenitude do Espírito que seria dada ao povo messiânico, ao povo do Messias. O Messias é aquele que tem a plenitude da unção de Deus, é aquele que tem a plenitude do Espírito. A palavra Messias significa isso, ungido, o Cristo. E Jesus, então, exaltado à direita do Pai, envia o Espírito Santo. Ele havia prometido que viria o Paráclito, o Consolador, o Defensor, o Advogado. E desde a ascensão de Jesus, os apóstolos se uniram em oração com a Virgem Maria no cenáculo, implorando a vinda do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, que era para os judeus um dia de festa. Nós celebramos a vinda do Espírito Santo, mas os judeus celebravam o recebimento da lei. Foi 50 dias depois do Êxodo, depois da Páscoa dos judeus, que eles se encontravam aos pés da montanha sagrada, aos pés do Sinai, e Moisés recebeu a lei de Deus, os mandamentos, e Deus fez uma aliança com o seu povo. Então aquele era um dia especial, importante para os judeus. Por isso Jerusalém estava cheia de gente que veio para comemorar a festa de Pentecostes, e os apóstolos, os discípulos de Jesus, a igreja nascente, estava lá com a Virgem Maria no cenáculo, em vigília de oração, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, o cumprimento da promessa do Pai. E eles talvez intuíssem que o dia seria aquele, mas Jesus não havia dito exatamente quando o Espírito Santo viria. Então foi no dia de Pentecostes que o Espírito veio, e assim como lá no Sinai nasceu o povo da antiga aliança, no cenáculo nasce o povo da nova aliança. Nasce o novo Israel, o novo povo de Deus. Nós temos necessidade do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, nós o recebemos no dia do nosso batismo. O Espírito Santo é Deus. No credo niceno nós dizemos assim, que nós cremos no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado
Ele que falou pelos profetas, o Espírito Santo que é Senhor e dá a vida. O Espírito Santo é uma pessoa divina que habita em nós. Se nós estamos em estado de graça, Ele habita em nós como amigo e nós devemos nos deixar conduzir por Ele. Nós usamos imagens para nos referirmos ao Espírito Santo. O Espírito Santo muitas vezes é representado como uma pomba, porque justamente quando Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Mas o Espírito Santo também é representado como fogo. As línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Vento impetuoso, brisa leve, água viva. O Espírito Santo é também chamado de sombra do Altíssimo. É a nuvem da glória de Deus. Mas isso pode nos dar a impressão de que o Espírito Santo seja apenas uma espécie de energia ou de força. Mas o Espírito Santo é uma pessoa divina. E quando nós dizemos pessoa, nós queremos dizer relação. O Espírito Santo é alguém com quem nós devemos nos relacionar. É Deus que nós devemos adorar, assim como adoramos o Pai e o Filho. E é Ele que realiza a obra da nossa santificação, é Ele que nos configura a Cristo, é Ele que traz a presença do Pai e do Filho ao nosso coração. Por isso é tão importante a festa que nós celebramos hoje, que completa o tempo pascal. O tempo pascal dura 50 dias. Há 50 dias, exatamente, nós estávamos celebrando a Páscoa. A passagem de Cristo da morte para a vida e a nossa passagem do pecado para a graça, da escravidão do pecado para a liberdade de sermos filhos de Deus. E o Espírito Santo é que realiza em nós o mistério da Páscoa. Pentecostes é um evento pascal. Sem a vinda do Espírito Santo, a Páscoa ficaria incompleta, porque não se realizaria em nós, porque nós não obteríamos, não receberíamos os frutos. Por isso que no Evangelho de hoje, nós somos levados ao domingo de Páscoa. O Evangelho que nós ouvimos hoje, também nós ouvimos no segundo domingo da Páscoa. Jesus ressuscitado aparece no cenáculo e diz: a paz esteja convosco, mostra-lhes as mãos e o lado e diz: recebei o Espírito Santo. Então, comunicando o Espírito Santo à igreja, aos apóstolos, a nós, Jesus nos comunica os frutos do seu mistério pascal. O domingo de Pentecostes é o 8º domingo da Páscoa. Assim como para nós o domingo, dia do Senhor, é o 8º dia, que simboliza o dia eterno, o dia sem ocaso, o dia sem fim. O dia da ressurreição de Jesus inaugura uma nova era, inaugura um novo tempo na história da humanidade, uma nova criação. Nós somos novas criaturas. Então, Pentecostes é a plenitude do mistério pascal. Pela vinda do Espírito Santo, nós obtemos os frutos da morte de Cristo. Por isso ele mostra as mãos e o lado e depois sopra, como Deus soprou nas narinas de Adão lá no princípio.
Sem o Espírito Santo, que é Senhor e dá vida, nós não temos vida. Dele nós recebemos a vida sobrenatural da graça. Dele nós recebemos o perdão dos pecados. Ele derrama nos nossos corações o amor de Deus. E nós, nesta solenidade, pedimos os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, que são incontáveis. Porém, a igreja identificou 7, que são os principais, que são chamados de dons de santificação. Por isso, hoje nós temos, além do Círio Pascal aqui, em frente ao altar, no centro do presbitério, o Círio Pascal que hoje à noite, após a última missa, será apagado, porque ele representa justamente a presença do ressuscitado entre nós. A sua oblação pascal, Círio Pascal, foi aceso na noite do sábado santo, na vigília pascal, e será apagado hoje, porque hoje se encerra o tempo pascal, porque Cristo já não está visível diante de nós, mas pelo Espírito Santo habita nos nossos corações. E ali nós temos a menorá, que é aquele candelabro judaico que tem 7 braços, simbolizando justamente os 7 dons do Espírito Santo, que são os dons de santificação, os dons que Jesus possuía em plenitude e que são comunicados a nós também. A palavra de Deus que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, o menor dos dons do Espírito Santo é o temor de Deus. E o maior dos dons do Espírito Santo é o dom de sabedoria. E além desses dois, que são o menor e o maior dos dons do Espírito Santo, nós temos também o dom da fortaleza, o dom da piedade, o dom da ciência, o dom do entendimento, o dom do conselho. E nós devemos pedir esses dons ao Espírito Santo, porque os dons do Espírito Santo nos tornam dóceis às inspirações de Deus. Os dons do Espírito Santo são como que sentidos sobrenaturais. Nós temos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato, paladar. Esses sentidos nos dão uma percepção do mundo material que está à nossa volta. Os dons do Espírito Santo são como sentidos sobrenaturais que nos tornam capazes de nos deixarmos conduzir por Deus, mover por Deus. Nós já recebemos esses dons. Aliás, a crisma é o sacramento que perpetua na igreja o mistério de Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes foi a efusão do Espírito Santo. Por quê? No dia da Páscoa, Jesus já tinha soprado o Espírito Santo sobre os apóstolos. Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo já no dia da Páscoa. Em Pentecostes, a presença do Espírito se manifesta visivelmente. Acontece a efusão. Efusão significa aumento. No dia do nosso batismo, nós recebemos a graça santificante, nós recebemos o Espírito Santo santificador e os seus dons. E a crisma aumenta, completa, aperfeiçoa a graça batismal. É a efusão do Espírito Santo. Mas nós devemos pedir todos os dias o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo,
a crisma espiritual, que é uma atualização das graças recebidas no batismo e na crisma, para que o Espírito Santo e os seus dons que nós recebemos estejam sempre em movimento, para que nós possamos cultivar esses dons. Nós já os temos, mas nós precisamos cultivá-los, de modo que eles aumentem, cresçam cada dia mais. Então, celebrando esta solenidade, concluímos o tempo pascal e pedimos a Cristo que nós tenhamos consciência da ação, do mover, da presença do Seu Espírito em nós e sejamos sempre mais conduzidos por Ele, que traz ao nosso coração o amor de Deus, nos torna capazes de experimentar, de vivenciar o amor de Deus e também de amar a Deus, de corresponder ao amor de Deus por uma vida santa. Amém.